desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som. Ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza. O vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, o vento impetuoso que traz línguas de fogo,
Boa noite, graça e paz. Shalom, meus amados, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Que nós possamos realmente estar sendo impactados por Deus, né? Que o Espírito Santo possa nos invadir, nos trazer um batismo de fogo, um batismo de amor, um batismo que possa transformar verdadeiramente as nossas vidas, né? Nos transformarmos de dentro para fora, fazendo com que nós possamos ter grandes coisas nas nossas vidas e sermos, né, modelos. Esta semana nós estamos refletindo sobre princípios e valores, né? Princípios e valores, não princípios e valores de qualquer forma, mas princípios e valores que são pautados pela palavra de Deus, princípios que são estabelecidos por Deus, para que estes princípios, que são contextos externos, possam gerar valores nas nossas vidas. Valor é uma coisa subjetiva, é uma coisa do indivíduo, é uma coisa pessoal. Existem coisas que eu dou valor. Existem coisas que para mim não têm a menor importância. E assim é com você. Nós temos determinados aspectos subjetivos que nos levam a darmos valor a algo ou deixarmos de dar valor a algo, né? Por exemplo, existem pessoas que dão valor à flor, à decoração. E existem outras pessoas que não estão muito focadas nisso e por isso deixam passar batido e não dão valor para a decoração. Porém, quando nós falamos de uma subjetividade, quando envolve princípios que Deus estabeleceu para o homem, princípios que regem leis, mandamentos e ordenanças, nós precisamos a todo tempo e a todo instante saber que o homem deve desenvolver na sua conduta princípios e valores pautados por esta régua de medida, pautado por este contexto estabelecido por Deus para a vida de cada um de nós. Falarmos de princípios e de valores pode ser coisa ultrapassada, pode ser coisa que às vezes a gente fala assim: eu já sei disso. Mas eu gostaria de a gente continuar hoje falando um pouquinho mais sobre isso e vamos terminar amanhã falando sobre princípios e valores, porque eu acredito que nós temos visto, vivido, convivido com tantas pessoas que não conseguem estabelecer valores para a sua vida, não dão valor para o seu eu, não dão valor para a sua vida, não dão valor para as coisas que acontecem ao seu redor, não dão valor pelo dom que Deus nos deu de acordarmos, de respirarmos e de vivermos. Nós precisamos estabelecer valores para que as nossas vidas possam ser impactadas, amém? Nós estamos com poucas pessoas hoje, eu vou saudá-los já e vamos mergulhar no nosso tema. Hoje é dia de célula, né? Várias pessoas têm célula hoje à noite e outras pessoas também, eu acredito, que estão retornando aos seus cultos presenciais e por isso a gente acaba tendo uma defasagem na audiência, né? Mas, enfim, faz parte e nós estamos aqui para podermos engrandecer o nome do Senhor. Bem, a Cássia está conosco. Deus abençoe você, Cássia, graça e paz. Por favor, nos dê notícias de como andam as coisas por aí. Deus os abençoe poderosamente. A Isabel também está conosco. Deus abençoe, Isabel. Ela disse que se ausentou nos últimos dias porque ela estava com problemas de saúde. Semana passada ela foi diagnosticada com cachumba. Acredito que ela deve ter passado alguns dias um pouco desconfortável aí
vivendo as consequências dos sintomas da cachumba, né? Por favor, Isabel, nos dê seu testemunho. Eu também gostaria que, enquanto eu vou fazendo as saudações de quem está presente, que você possa me dizer algo. Como é que você faz escolhas na sua vida? Quais são os critérios que você usa para escolher? Quando você precisa escolher algo, como é que você estabelece um critério para que isso possa ser escolhido e que você saiba que isso é uma escolha correta? Revele para nós, fale conosco sobre isso, nos dê o seu testemunho, o seu parecer, amém? Pastor Marcel, pastora Fran conosco, Deus os abençoe poderosamente. Ontem a pastora Fran não esteve conosco, ela estava no ensaio da igreja. A ensaio na igreja ontem disse que foi tremendo, né? Foi muito lindo, inclusive com a reformulação do nosso sistema de som, dando praticamente afinadinho os últimos detalhes, os últimos equipamentos sendo instalados, e a gente vai fazendo com que as coisas se tornem realidade, né? Vamos transformando a nossa igreja num templo vivo de adoração, com toda a qualidade, com todas as bênçãos, com tudo aquilo que o nosso Deus merece, amém? Hoje nós também vamos estar mexendo no sistema de iluminação, para que as nossas lives, com a transmissão online dos nossos cultos, possam ter melhor qualidade e a gente possa estar chegando aí dentro da sua casa com bênção, com vitórias, né? Deixa eu ver aqui que eu me perdi. A dona Leni e o seu Nelson também chegaram. Deus os abençoe, dona Leni e seu Nelson. Deus possa trazer à existência o sobrenatural na vida de vocês. A Deise Cardia também conosco. Deus os abençoe, Deise. Deus abençoe sua vida. A nossa querida Janaína Ferrari. Deus abençoe você, Janaína. Um privilégio tê-la conosco, nos ouvindo. A dona Vera Mota também conosco. Deus abençoe a senhora, dona Vera. Eu queria de antemão convidar todas as mamães, todos vocês, todas as famílias que estão aqui representadas, para que domingo nós pudéssemos estar no nosso culto, um culto de ceia do Senhor, onde nós estaremos recebendo uma palavra de vida, uma palavra de renovo, e também estaremos abençoando as mães. Um culto de celebração para as mães também. Nós vamos estar orando pelas mães, pelas famílias, em nome de Jesus. Amém? A Sandra também conosco. Deus abençoe você, Sandra. Deus abençoe sua vida. Nosso querido Luiz Lopes, né? Tio do Marcel. Deus abençoe o senhor, seu Luiz. Deus abençoe sua vida poderosamente. O Rui Mendes também conosco. Deus abençoe você, Rui. O nosso querido Walter. Deus abençoe você, Walter. Deus abençoe a Luana. Deus abençoe sua mãe, a dona Terezinha. Deus abençoe poderosamente a sua família, em nome de Jesus. Bem? A Andressa também conosco. Deus abençoe você, Andressa. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. A Isabel está nos dando o testemunho dela aqui, dizendo o seguinte: sim, foi isso mesmo. Na verdade, pastor, primeiro foi o Covid. Realmente você sofreu bastante com o Covid, né? Acabou o Covid, agora a cachumba. Dói muito, passei muito mal. Mas Deus vem me ajudando muito, Ele me curou do Covid. Hoje a médica me ligou pedindo mais exames, mas Deus vem cuidando de mim. Só tenho que agradecer a Ele. Amém por isso, Isabel. Amém pela sua vida. Amém por você aprender um dos princípios e valores que Deus estabeleceu para as nossas vidas, né? Gratidão. Em tudo dai graças, né? Nós devemos dar graça por todas as coisas e, acima de tudo, sabermos que Deus está no controle, né? No controle das nossas vidas, no controle do tempo, no controle do destino, no controle
de tudo o que acontece ao nosso redor, Deus continua sendo Deus. Bem, Dona Leni está nos dizendo o seguinte: já tomamos decisões erradas. Sim, Dona Leni, quem nunca tomou uma decisão errada? Hoje, tudo o que temos que fazer, oramos antes. Tem sido bem melhor agora. Dona Leni, é exatamente esse o cerne que hoje nós vamos conversar um pouco. Eu gostaria muito, né? Nós estamos em poucas pessoas, dá para a gente fazer uma live muito participativa hoje, nós podemos nos interagir bastante. Me comprometo com você que nós vamos estar trocando muitas figurinhas. Acabou de chegar o Mylon também. Deus abençoe você, Mylon. Deus abençoe sua vida. Deus possa prosperar os seus caminhos. Deus possa honrar todo nível de fidelidade, de renúncias e de entrega que você tem feito. Eu tenho certeza que os céus estão abertos sobre a sua vida e que você tem muitos testemunhos para dar. Se sentir à vontade, compartilhe conosco, tá bom? Eu estava dizendo que nós fazemos escolhas. As escolhas que nós fazemos definem destinos. Se nós fazemos escolhas certas, nós vamos caminhar por caminhos corretos. Se nós fazemos escolhas erradas, consequentemente, nós teremos que honrar com as decisões erradas que nós escolhemos. Decisões certas, escolhas certas, caminhos certos. Qualquer coisa que fuja disso vai nos levar a danos, vai nos levar a problemas, vai nos trazer dificuldades. E quando nós passamos a compreender que estas nossas escolhas, elas precisam estar pautadas em princípios, nós começamos a exercitar algo que pode transformar as consequências nas nossas vidas. Eu queria refletir com você alguns exemplos. Por exemplo, se você precisar comprar um carro, como que você define a sua escolha? Pastor, eu preciso comprar um carro. Pastor, eu quero muito comprar um carro. Eu quero um carro novo. Qual é a primeira decisão? Qual é o primeiro tópico que você coloca para poder escolher qual o carro que você vai querer? Muitas pessoas são insensatas e escolhem um carro caro, que está além das suas possibilidades. Talvez uma escolha ousada que pode lhe trazer consequências financeiras ruins. Então, eu vou escolher algo, vou escolher um carro. Eu primeiro preciso começar. Quanto eu posso gastar? Aí, eu olho para o tamanho da minha família. E eu vejo que aqui em casa, por exemplo, sou eu, a pastora Adriana, o Luiz Paulo, o Luiz Felipe, meus 2 filhos, e eu já tenho hoje 2 noras que praticamente estão sempre conosco, a Júlia e a Lorena. Então, eu preciso de um carro para 6 pessoas. Se eu for escolher um carro e eu pretender levar todos no carro, eu preciso ter um carro grande para que possa todos viajarem juntos ou estarem juntos no mesmo veículo. Eu defino princípios, eu defino o que eu preciso para poder trazer à existência a exigência de algo para que atenda às minhas necessidades. Quando nós vamos matricular um filho numa escola, quando nós vamos escolher qual escola os nossos filhos irão estudar, eu estabeleço princípios. Eu gostaria que fosse uma escola que tivesse princípios cristãos. Então eu vou procurar escolas que atendam este princípio. Eu gostaria que seja uma escola que tivesse um método pedagógico baseado na individualidade cognitiva de uma criança.
E aí eu vou selecionando as opções que eu preciso, que eu desejo, que eu quero ter para o meu filho. Para que, quando eu escolher, eu tenha feito uma escolha correta, baseada nos princípios, baseado nos contextos, baseado nas minhas necessidades que eu estabeleço para que a escolha seja correta. Quando eu escolho uma carreira, eu vou avaliar o que eu quero ser quando eu crescer, né? O que você quer ser quando crescer? Quem nunca precisou responder essa pergunta para o vô, para a avó, para o tio, para a tia? O que você vai querer ser quando crescer? E aí a gente faz escolhas. Eu gostaria de ser médico, eu quero curar as pessoas, eu quero tratar as pessoas. O que você vai querer ser quando crescer? Eu vou querer ser bombeiro, eu vou querer ser borracheiro. E a gente começa a fazer escolhas nas nossas vidas para poder trazer à existência um anseio que nós temos, preencher algo que nos satisfaça. Agora, isso é de uma forma lógica na vida de cada um de nós, né? Na vida que nós temos e que é imbuída de decisões a todo tempo, de escolhas a todo momento. Nós escolhemos levantar pela manhã, nós escolhemos a hora que levantamos, nós definimos as nossas escolhas. Agora, quando nós olhamos para as nossas escolhas que envolvem algo subjetivo nas nossas vidas, algo que envolve o nosso padrão ético, moral, que envolve o nosso caráter, qual é a escolha que nós devemos fazer para que a escolha seja assertiva? Fazendo escolhas assertivas é algo que nós devemos buscar nas nossas vidas, que é algo que nós devemos compreender, que precisamos estar a todo tempo pautando as nossas escolhas para que elas sejam certas. E quando nós falamos de uma vida cristã, quando nós falamos de uma vida envolvida ao cristianismo, quando nós falamos de uma vida, de uma pessoa que é temente a Deus, as suas escolhas necessitam a todo tempo e a todo instante estarem pautados naquilo que ela crê, naquilo que ela vive, naquilo que é o exercício da sua fé. Aí eu lhe pergunto, nós podemos conviver com escolhas erradas por não conhecermos os princípios corretos? Sim, podemos. Quantos princípios que têm contaminado a nossa fé? Quantos princípios que têm sido colocados diante das nossas vidas que não são princípios corretos, que não são princípios que Deus colocou, que não são princípios que Deus estabeleceu, mas são princípios que por muitas vezes colocam em xeque a nossa questão de fé, naquilo que eu creio, naquilo que eu vivo. Olha, existe um hino do pastor Gilmar Brito que diz assim: a unção que eu honrar, nela eu prosperarei. Unção fala de uma vida consagrada, fala de uma vida separada, de uma pessoa que é ungida por Deus. Preste atenção nisso. Se você honra uma unção que está sobre a sua vida, uma pessoa que é separada, uma pessoa que é escolhida, e você pauta a tua vida, as tuas escolhas, naquele modelo de princípio e de valores, com toda certeza será nesse nível que você irá prosperar. Quando nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra, quando nós cremos que Ele é a fonte de justiça, que Ele é a fonte de santidade, que Ele, o nosso Deus, é a verdade,
nós estabelecemos um princípio para que a nossa vida encontre um norte. E este norte estabelece quais são os valores que eu irei seguir. Amém? A dona Vera está nos dizendo o seguinte, olha só. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolheu hoje a quem servais, se aos deuses de quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Josué. Que tremendo isso, né, dona Vera? Ontem nós refletimos um pouquinho sobre isso, né? Que existe uma diferença entre Josué, que de certa forma lavou as suas mãos, como fez Pilatos, e disse: eu não sei vocês se vão seguir os deuses dos vossos pais, se vão seguir os deuses dos egípcios, se vão seguir os deuses que estão além do Jordão, se estão daquele outro lado, na outra nação. Eu não sei o que vocês irão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué está dizendo: eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu escolhi seguir ao Senhor, viver por princípios, estabelecer valores da minha vida, valores pautados para um crescimento espiritual, valores pautados para recebermos todos os benefícios que a graça de Deus estabelece sobre as nossas vidas, né? Salvação, libertação, prosperidade, provisão, proteção, destino, herança. Quantas conquistas nós temos por conta daquilo que Deus já garantiu para cada um de nós, através da aliança que nós temos firmada com Jesus Cristo. Não é verdade? Agora, preste atenção. Nós precisamos trazer isso não só na reflexão do pensamento, mas nós precisamos trazer isso de fato na prática, para que as nossas vidas possam ser transformadas, para que as nossas vidas possam ser edificadas, para que eu e você possamos dizer ao Senhor: eu tenho uma vida pautada em valores e em princípios cristãos. Sabe, eu acho que foi segunda-feira, eu falei um pouco sobre isso e vou repetir hoje. Nós vivemos numa sociedade, a sociedade brasileira, entre cristãos e evangélicos, nós somos 70%. Se você fizer uma estatística, 70% da população brasileira é cristã, ou é católica, ou é protestante, evangélica. Agora nós precisamos refletir. Será que não está precisando alguém ou algo acontecer para que o comportamento do cidadão brasileiro possa retratar realmente, numa conduta aprovada, os princípios e os valores que o Senhor estabeleceu para um homem, para uma mulher, para uma família, para um comportamento social adequado, para um comportamento aprovado, para um comportamento abençoado? Nós, nesse nosso devocional de hoje, vamos mergulhar nesse tema. E nós precisamos, acima de tudo, saber que quem é cristão verdadeiro vai pautar a sua vida pela palavra de Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. E ela é verdadeira. Nós não podemos compactuar ou aceitar o errado como certo. Tampouco meias verdades, tampouco o ego do homem administrando o seu querer e a sua vontade. Nós não podemos compactuar com o erro do pecado do homem, com a concupiscência da carne, com as tentações tomando conta da vida de uma pessoa que tem uma vida pervertida, uma vida errada, e muitas vezes nós aplaudimos, muitas vezes nós desejamos,
Muitas vezes nós até temos aquele tipo de pessoa, aquele tipo de comportamento como um modelo. Como um modelo que outras pessoas dizem, nossa, você viu como a pessoa é extrovertida, você viu como a pessoa é alegre, você viu como a pessoa faz o bem, você viu como a pessoa é generosa, você viu como a pessoa investe na caridade. Porém, tem uma vida de transgressões, de iniquidade, de valores pervertidos, de valores contrários à palavra de Deus. Se nós precisamos fazer escolhas nas nossas vidas, a primeira escolha que nós devemos fazer é: eu vou viver segundo a palavra de Deus? Então eu preciso estabelecer quais são esses valores que nortearão a minha vida. Fazer o bem, amar, transformar atitudes, práticas em ações de generosidade faz parte de uma conduta cristã, mas faz parte também da conduta cristã uma vida de entrega, uma vida de renúncia ao Senhor. Ao Senhor, compreendendo o que é o pecado, compreendendo o que é o erro, compreendendo que nós somos um templo vivo do Espírito Santo para que nós possamos ser santos. Lembre-se, Hebreus capítulo 14, verso 12, capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Meus queridos, quer ver Deus? Se santifique. Quer estar na presença de Deus? Busque ter uma vida aprovada na sua conduta, que está alinhada com o céu, com o chamado celestial, com aquilo que vem do alto como sendo uma verdade para a tua vida. Isso sim é viver por princípio, isso sim é viver por valores. Nós podemos conhecer várias pessoas legais, várias pessoas que têm boa índole, mas se não tiver uma vida de santidade, infelizmente serão pessoas que terão que se apresentar diante do Senhor para poder, de certa forma, serem julgadas e condenadas não por mim, não por você, não pelas pessoas deste mundo, mas por Deus, pelo Senhor. Então, quando nós começamos a desenvolver esse conceito de valor, quando nós começamos a estabelecer o que é certo e o que é errado, nós começamos a separar o que é verdadeiro do que é falso. A palavra de Deus fala que existe o joio que cresce junto com o trigo e que parece ser verdadeiro, mas é falso. Então, muitas vezes nós vamos ver pessoas que têm uma aparência, mas que por dentro estão podres. Muitas vezes a pessoa tem até um estilo, mas que por dentro não tem nada a oferecer. O joio e o trigo crescem juntos. O joio e o trigo transformam a semente numa planta. Porém, o joio não tem semente, não tem o que oferecer. E o trigo tem sementes. Nós precisamos compreender que a semente é o que está dentro, que a semente é o que vem de dentro para fora, para poder frutificar. O joio não tem fruto. Quem é trigo vai ter fruto para oferecer. Então, o fruto está associado aos nossos valores. O fruto está associado àquilo que nós entregamos para Deus. E nós não podemos viver como os fariseus viviam nos tempos de Jesus, que Jesus olhou e que Jesus disse, e que Jesus os advertiu e os chamou de túmulos caiados. Vocês estão com a aparência bonita, mas estão podres por dentro. Foi isso que Jesus quis dizer para aqueles homens
que viviam a religiosidade, que eram julgadores, que eram maldosos, que não tinham valores cristãos na sua vida. Fica a reflexão para cada um de nós. Será que nós hoje estamos nos comportando como aqueles fariseus que eram tidos como túmulos caiados, bonitinhos, elegantes, bem vestidos, mas por dentro estão podres, fedem pelo pecado, fedem pela malícia, fedem pelo rancor, pelo ódio, pela indisciplina, ferem pela rebeldia, pelas palavras de murmuração, fedem por não conseguirem compreender que as decisões que eles estão tomando são decisões equivocadas, que estão conduzindo a sua vida por um caminho que levará a um destino traumático, de fracasso, de derrota e de morte. O Mylon está nos dizendo, são vasos com forma, porém sem conteúdo, sem nada para oferecer. Sim, Mylon. E assim como o vaso na mão do olheiro, Deus quebra o vaso para que a soberba caia, para que a arrogância seja destituída, para que o vaso possa ser refeito, não segundo a sua vontade, mas segundo a vontade do olheiro. O olheiro dá a forma, o olheiro dá o destino, o olheiro amassa o vaso, o olheiro amassa o barro, para que o barro possa ter o fundamento e o propósito e o destino que o olheiro, o nosso Pai, quer dar para cada um de nós. É esse mesmo contexto, Mylon. Deus faz o vaso, Deus restaura o vaso, Deus dá forma para o vaso, Deus enche o vaso para que o vaso seja capacitado, para que o vaso transborde e inunde todo o seu derredor. As nossas vidas têm que ser pautadas nesse tipo de comportamento, nesse tipo de atitude, nesse tipo de reflexão. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Por isso, nós como cristãos precisamos, acima de tudo, estabelecer um nível de obediência nas nossas vidas. Agora preste atenção em algo muito importante. Quem e o que você obedece? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis na resposta. Nós devemos obedecer à palavra de Deus com amor, com alegria, com prazer, com dedicação. Obedecer mesmo que seja para renunciar as nossas prerrogativas, as nossas vontades, os nossos desejos. O nosso eu morre para que eu possa obedecer à palavra de Deus. Existem pessoas que não aprenderam isso e estão obedecendo a homens, obedecendo a vozes, obedecendo a ecos, e não estão pautando o seu nível de obediência na palavra de Deus. João, capítulo 14, versos 20, 21, a primeira parte diz assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós amamos ao Senhor? Nós amamos a Jesus? Então eu tenho os seus mandamentos e eu os guardo. Quando nós começamos a compreender a necessidade de caminharmos e de vivermos por mandamentos, o mundo não vai mais nos influir. As filosofias deste mundo não irão mais nos contaminar. Você não será mais movido pelas vontades deste século, pelas mentalidades deste século, pelo aquilo que acontece neste mundo. Ontem nós falamos sobre Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo. Conformar é se moldar.
aceitar, se ajustar. Nós não iremos nos ajustar, nós não iremos aceitar, nós não iremos viver o que este mundo vive, porque nós vamos ter a nossa mente renovada pela obediência que vem da palavra, pela obediência que Deus estabeleceu para as nossas vidas, a obediência que nos traz um destino vitorioso. Você crê nisso? Então eu vou te mostrar na palavra de Deus algo que vai mudar a tua vida e que vai trazer à existência uma verdade e você nunca mais vai se esquecer disso. Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. Não são palavras minhas, são palavras do Senhor Jesus. E ele diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que vos tenho pregado, esta há de julgar no último dia. Olha que interessante isso. Nós estamos dizendo que nós temos que caminhar por obediência e por obediência da palavra de Deus nas nossas vidas. E Jesus, quando estava ensinando os seus discípulos, Jesus, quando estava ensinando o caminho para a eternidade, Jesus mostra para os discípulos quem ele era. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para que você me siga, você precisa aceitar a sua cruz, renunciar, tomar para si aquilo que não está te fazendo mal, aquilo que está te fazendo mal, e transformar a tua decisão errada numa decisão de transformação e de mudança. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus direcionava, Jesus trazia à existência quem ele era. E ele diz: aquele que rejeita a mim e aquele que não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E Jesus dizia: não sou eu que vou julgar, não sou eu que julgo, não sou eu que tenho a decisão de juízo. E quem irá julgar é a palavra que vos tenho dito, a palavra que vos tenho ensinado, a palavra que está na Bíblia, a palavra que está revelada para cada um de nós. Esta há de julgar no último dia. Sabe? Às vezes a gente fica vendo pessoas discutir: fulano morreu, foi para o inferno. Fulano morreu, está no céu. Fulano isso, fulano aquilo. E a gente, no sentido humano, aponta o dedo, julga, interpreta, escolhe, estabelece destino. E estamos nos esquecendo do que a palavra de Deus nos ensina. Nós não temos que ficar dando vereditos, nós não temos que ficar julgando. O próprio Senhor Jesus não julgou, o próprio Senhor Jesus não estabeleceu crivo de juízo ou de valor. Ele simplesmente disse a verdade, estabeleceu a verdade pela palavra. E ele disse: é essa palavra que irá julgar no último dia. Então, nós precisamos compreender isso. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, mas eu tenho o dever de acolher a todos. Todos aqueles que eu amo, todos aqueles que estão próximos de mim, o meu próximo, eu devo amar para poder trazer à existência a verdade que sara, a verdade que liberta, a verdade que traz a salvação, a verdade que traz a transformação, a verdade que restaura, a verdade que traz provisão, que traz prosperidade, a verdade que estabelece destino, a escolha correta nas nossas vidas. Amém? Então, nós, quando envolvemos isso, nós precisamos saber que nós devemos escolher as Escrituras. E, acima de tudo, quando nós escolhemos as Escrituras, nós precisamos saber que Deus vai cobrar de cada um de nós
a identidade que Ele tem nos dado. Sabe, nós refletimos muitos dias, muitas vezes, e nós temos falado abundantemente sobre que nós somos filhos. Você é filho de Deus. Deus te escolheu. Deus te legitima como um filho. Você é um filho legítimo. Então, se você é um filho legítimo, se os céus estão abertos sobre a tua vida, você tem uma identidade. E esta identidade que você tem é um valor que você carrega, um valor que te faz ser diferente na face desta terra. Então, como cristãos, sabendo o valor que nós temos, nós precisamos a todo tempo e a todo instante revelarmos essa nossa identidade ao mundo, às pessoas. Jesus um dia nos disse que nós éramos a luz do mundo e que não se pode esconder uma cidade estabelecida, edificada sobre um monte. Ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você, você é luz deste mundo. Você precisa fazer com que o mundo conheça essa luz que te ilumina, que te guia, essa luz que te trouxe restauração, que te trouxe salvação. E aí eu vou lhe perguntar, qual foi a última vez que você contou o teu testemunho de vitória para alguém? Qual foi a última vez que você chamou um amigo no teu WhatsApp e disse para ele, Jesus te ama, Jesus tem algo especial para você? Qual foi a última vez que você compartilhou um versículo bíblico? Qual foi a última vez que você ligou para alguém e disse, eu preciso falar com você algo especial? Deus tem uma vitória para a tua vida. Qual é a tua dificuldade? Em que é que eu posso te ajudar? Nós somos cristãos e nós temos nos comportado egoisticamente como cristãos que são agentes secretos do Senhor. Cristão 007. Ninguém sabe que nós somos cristãos. Quantos cristãos existem que estão se acovardando diante da sua zona de conforto, entrando no seu comodismo e esquecendo de levar a palavra, de sermos testemunhas do Senhor até os confins da terra? Meus queridos, nós precisamos ter uma identidade sarada, curada, uma identidade que as pessoas olham para as nossas vidas e vão dizer, aquele camarada é um modelo, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa se comporta diferente. Valor pautado nos princípios, valor pautado naquilo que nós somos, valor pautado naquilo que o mundo não conhece e nós conhecemos, porque nós conhecemos o Espírito Santo nas nossas vidas e precisamos levar este Espírito Santo para aqueles que estão necessitados, para aqueles que estão chorando, para aqueles que estão desesperados, para aqueles que estão desistidos das suas vidas. Nós precisamos ser um modelo de cura, de salvação, de restauração. Identificarmos no mundo os valores que se perderam, os valores que foram esquecidos, para que nós possamos restaurar o chamado, a chama, o avivamento. Avivamento é trazer vida onde não existe mais vida. Não existe mais vida dentro das famílias, não existe mais vida dentro dos relacionamentos conjugais, não existe mais vida no relacionamento entre pais e filhos, não existe mais vida no relacionamento social, e nós precisamos ser
a luz que guia estas pessoas para trazerem à existência o avivamento pautado na palavra de Deus, pautado no fogo do Espírito, o avivamento apostólico, o avivamento que vem para trazer impacto, para trazer restauração, para trazer restituição, para trazer o novo de novo à existência, para que pessoas possam sonhar, para que pessoas possam desejar, para que pessoas possam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como a Dona Vera nos disse, a Dona Vera compartilhou conosco. Nós seremos um canal de avivamento para restaurar vidas. Eu queria que você pudesse agora escrever aí: eu serei um canal de avivamento, eu serei um modelo, as minhas escolhas farão a diferença neste mundo que jaz no maligno. E eu tenho certeza que essa tua confissão, esse teu decreto que você vai estar escrevendo, vai fazer de você um homem, uma mulher que trará um impacto na tua geografia, um impacto onde você está, um impacto para que você se torne relevante na vida de tantas pessoas. E talvez você está aí desistido, talvez você está aí desacreditado, talvez você está aí meio desconfortável, dizendo: pastor, o senhor não sabe quem eu sou, o senhor não sabe que mal eu sei falar, mal eu sei escrever. E eu preciso lhe dizer algo: é no improvável que Deus estabelece o seu plano. Deus se move no território do improvável, mas no território daqueles que estão disponíveis. Basta você dizer: eis-me aqui, eu serei luz deste mundo, eu serei agente de transformação na minha vida, na minha família e no território que eu habito. Eu tenho convicção que nós estaremos formando um exército para saquearmos o inferno e povoarmos o céu. Você é um modelo, você é separado, a tua vida é movida por princípios e por valores estabelecidos pelo Senhor. A tua família será abençoada. A tua casa será um pedacinho do céu e você vai poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. E você não vai ter medo, você não vai ter receio, e você vai sempre dizer: eu tenho um Deus que faz milagres, que restaura, que restitui, que abençoa, que salva, que liberta, que transforma o abatido, que renova as forças, que traz à existência aquele que é ferido, naquele que é abençoado. Eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Amém? Vamos orar, meus queridos. Eu queria orar por vocês. Se alguém tiver algum pedido de oração específico, por favor, se expresse, se manifeste, que nós vamos estar trazendo à existência o sobrenatural. Nós cremos em céus abertos, nós cremos em vitórias, nós cremos no mover profético, nós cremos na atmosfera ativada de bênçãos e de conquistas. Assim eu creio que nós viveremos os melhores dias das nossas vidas. Amém? Se alguém quiser pedir oração, por favor, fico no aguardo, vou aguardar alguns segundinhos aqui, para que a hora que a gente possa estar orando, eu estar apresentando a sua oração. Amém? Lembre-se, as tuas escolhas definirão o teu destino. Escolha viver pela verdade, pautar a tua vida na verdade.
Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós tomamos escolhas a todo tempo e a todo instante. Muitas escolhas são naturais, muitas escolhas são fáceis, Senhor. Muitas escolhas são relevantes, outras, meu Pai, são escolhas difíceis nas nossas vidas. Difíceis, Senhor. E nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas por não compreendermos princípios e por não estabelecermos valores nas nossas vidas. Eu lhe peço hoje, Senhor, que teu Espírito Santo possa ministrar a cada um dos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, a palavra nos diz, a tua presença é evidente nas nossas vidas. O teu Espírito se move para separar ossos de medulas, meu Pai, mas também nos orienta que nós seríamos convencidos do nosso pecado, do juízo e da tua justiça, Senhor. Pai, nós necessitamos de ti. Nós necessitamos da tua restauração. Nós necessitamos, Senhor, de vivermos algo novo. Nós necessitamos, Senhor, de sermos impactados pelo avivamento. Traz vida, Senhor, ao cativo. Traz vida, Senhor, àquele que necessita ser liberto. Liberto de vícios, liberto de pecados, libertos da iniquidade, das transgressões. Pai, em nome de Jesus, que os céus se abram sobre as nossas vidas e que nós possamos, Senhor, ser impactado pelo teu mover. O teu mover que traz à existência o impossível, que faz do improvável o território para que as coisas se consolidem. E assim, meu Deus, nós nos apresentamos diante de ti, oramos e apresentamos as nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja um altar entregue, consagrado a ti, para que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre este altar com fogo, com batismo, com unção, com provisão, com prosperidade, com cura, com o teu poder, meu Pai. Traz à existência o governo, o domínio e a autoridade. Pai, nós oramos agora pela Isabel, que está enferma, que está com a sua saúde debilitada. Pai, em nome de Jesus, restaura o sistema imunológico, restaura, Senhor, o organismo. Entra, meu Deus, agora nesta vida e traz à existência a cura física, Pai. Em nome de Jesus, também apresentamos a família dela, Senhor. Pai, que a família dela seja abençoada. Pai, em nome de Jesus, que a família dela seja protegida de todo o levante do mal, de tudo aquilo que não provém de ti. Pai, nós também oramos pela dona Leni, pelo seu Nelson, pela sua saúde, pela sua casa, pela sua família. Pai, em nome de Jesus, que a sua filha possa ter a porta de emprego aberta. Pai, eu vejo um emprego de excelência. Eu vejo, meu Pai, um emprego abençoado, uma porta legítima se abrindo para que ela possa, Senhor, reconhecer o teu nome, a tua grandeza e também te servir, Senhor. Que esta porta de emprego seja o canal que o Senhor vai usar para que ela esteja no teu altar, para que ela esteja nos teus átrios, para que ela esteja, Senhor, entregando a sua vida aos teus princípios, aos teus caminhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe, prospere e edifique. Assim seja sobre a vida dos teus filhos. Pai, nós também oramos, Senhor, por aqueles que estão internados, enfermos, nos leitos hospitalares,
se sentindo abandonados, rejeitados, desesperados, desistidos da sua vida. Toca, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Pai, sara a nossa nação desse vírus maldito chamado Covid. Pai, em nome de Jesus, exponha a vergonha e a nudez dos nossos políticos, dos nossos governantes corruptos, ladrões, malfeitores, Senhor, que eles sejam envergonhados de tudo o que fazem. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a investida do mal contra a tua nação, contra a nação evangélica do Brasil, contra os cristãos deste país, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós somos teu povo, povo escolhido, geração eleita, que o sobrenatural venha sobre aqueles que estão seus filhos, meu Pai, e que o Senhor possa prover. Provenha, Senhor, o alimento, provenha, Senhor, o maná, provenha, Senhor, o sobrenatural, que não haja falta, que o Senhor seja o nosso pastor, nos conduzindo ao refrigério. Pai, traz à existência a cura nas emoções. Cura, Senhor, a depressão, cura, Senhor, o estresse, cura, Senhor, a ansiedade e traz, meu Pai, um renovo, a serenidade, a maturidade. Traz, Senhor, a existência, um renovo para que os teus filhos possam voltar a sonhar, a viverem a vida plena, a vida abundante. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. As minhas mãos estão vertendo óleo. Eu não sei se você também teve algum sinal aí. Se teve, se manifeste, dê seu testemunho. Faz parte, né? A gente tem vivido isso constantemente, sempre acontece aqui e sempre acontece com as pessoas que estão nos ouvindo, que são agraciadas com o mover de Deus também, né? Um rompimento. Amém? Meus queridos, amanhã, sexta-feira, dia do nosso Shabat, nós teremos o nosso devocional às 7 horas. Eu vou pedir para você que seja pontual, assim como eu tenho sido, e nós vamos provavelmente fazer o nosso devocional em 40 minutos ou 45 minutos, porque amanhã também eu tenho culto na igreja, um culto flow, é um culto diferente. Se você nunca participou deste modelo de culto, eu lhe convido para estar conosco, participe conosco. É um culto onde a gente tem vários insights, né? Várias mensagens, né? Vários pastores, vários discípulos, vários líderes se pronunciam, colocam o seu rema, colocam a sua ministração, e a gente tem muita oração, muito louvor, pautado também na palavra de Deus. É um culto flow, culto fluir, o fluir de Deus. O fluir de Deus é um rio que traz vida. Então, te convido amanhã para estar conosco no Culto Flow. No sábado, nós vamos ter um grande evento dos jovens, um culto de jovens avivado. O meu filho, Luiz Felipe, tem coordenado o Ministério de Jovens, né? E ele está motivado, a galera está pilhada. E sábado nós vamos ter um grande culto. No domingo, nós teremos o culto de ceia do Senhor, Dia das Mães. Eu te desafio a estar conosco para que você possa desfrutar de uma palavra de vida que vai transformar a sua existência. Nós temos vivido muito na presença de Deus, nos movido pelo seu poder e pela sua autoridade. Bem, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Boa noite. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor e que você possa viver dias incríveis. Se você puder, compartilhe essa live. Se você puder,
amanhã convide uma pessoa para estar no nosso devocional e juntos nós faremos a diferença na vida de muitas pessoas. Graça e paz. Amo vocês. Fiquem com Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá.